Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, de imediato passo uma parte ao vereador Rafael, que solicitou. Para não tirar o seu raciocínio, vereador, eu quero aproveitar e fazer uma saudação ao doutor Eduardo, aos demais colegas, Luciano, Fernanda, nosso médico da UBS do Cristo Redentor, doutor Daniel Ronchetti, faz um excelente trabalho na nossa UBS do Cristo Redentor. Obrigado por tudo que tem feito. Mas eu quero parabenizar o CREMERS, que eles foram muito importantes para nós, aqui em Caxias do Sul, num momento caótico na saúde, onde, desculpa a expressão, mas isso aí se tornou público, os médicos foram chamados de vagabundos publicamente, né? E nós perdemos 118 médicos naquele ano, 118 médicos. As consultas, vereador Lucas, a gente tinha 14 mil consultas com especialistas, nós passamos para 46 mil, porque às vezes tinha um especialista só numa especialidade, por exemplo, a criança, né? E nós perdemos mais de 100 médicos no serviço público, no município de Caxias do Sul, servidores. Então, quero saudar a sede, doutor Eduardo, acho que é mais... Quando o doutor Marlonei estava nascendo, fizeram em homenagem a ele, a sede aqui de Caxias do Sul. Né? Mas quero saudar a doutora Dilma, o doutor André Porman, que foi fundamental também naquele momento, em Caxias, o doutor Tremea, que ajudou muito nas fiscalizações. E contem conosco, e nós precisamos, colegas vereadores, pensar nos médicos no todo. Né? Principalmente daqueles médicos que se aposentam e não conseguem incorporar uma parcela autônoma. Né? E aí acabam tendo que viver de migalhas, viver trabalhando das 8 da manhã até as 2 da manhã para poder complementar a sua renda. Então, eles precisam de valorização para trabalhar com qualidade nas nossas UBSs, atendendo as pessoas que mais precisam. Obrigado, vereador. Meus parabéns ao CREMERS, ao doutor Eduardo, que explanou aqui, ao cidadão caxiense, né, o doutor Luciano, ao doutor Ronchetti, nosso médico aqui da nossa UBS, e também nosso vizinho aqui do bairro Exposição. Parabéns pelo trabalho que realizam. Mas hoje gostaria de trazer aos colegas um assunto que reverbera no meio comunitário, que é a questão da adoção das áreas públicas. Algo que nós estamos, vamos dizer assim, incentivando a todos os presidentes de bairro, a todos os líderes comunitários, o vereador Nelsinho também, que é um grande líder comunitário, sabe da importância da valorização dos espaços públicos, do seu centro comunitário, mas principalmente daquela área que, às vezes, é o entorno do centro comunitário, é uma rótula, é um canteiro, ou até mesmo uma praça ou jardim, né, uma área verde do município. Este assunto já foi trazido pela Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, presidente. A comunidade caxiense, na forma de palestras aqui na Câmara de Vereadores e até mesmo na união das associações de bairros, levando este conhecimento aos presidentes e às comunidades. E por que a gente fala na importância da adoção de áreas públicas? Caxias do Sul tem inúmeras áreas verdes, praças, parques, jardins e rótulas. E nós vemos a cidade, né, cada vez com mais gente, com mais movimento, e às vezes, eventualmente, essas áreas elas não são tão bem cuidadas, não somente pelo poder público, mas também pela população. A gente destaca aqui o trabalho das secretarias, mas se não tiver o apoio das comunidades, a ajuda das comunidades, nós vamos ver áreas que hoje são áreas verdes ou até mesmo praças, às vezes, eventualmente degradadas. E surgiu essa possibilidade, então, da adoção de áreas públicas. O que vem a ser esta adoção? É um termo de compromisso, né, da espécie de um termo de cessão de uso. Né? Claro, cada modalidade jurídica tem a sua característica. A cessão de uso é o que os centros comunitários, por exemplo, têm na sua gestão daquele centro. Mas já um termo de adoção, ele seria a responsabilização, vamos dizer assim, da entidade
E pode ser uma entidade comunitária, pode ser uma pessoa física ou pode ser também uma empresa que adota vamos dizer, a área que está desejando. Evidente que uma empresa sempre tem o interesse, vamos dizer assim, de adotar uma área, aquela área que está próximo do seu estabelecimento. Já vamos dizer assim, uma associação de moradores, ela contemplaria aquela área, mas também podendo ser acessada por qualquer morador. E a importância da adoção, ela se dá porque, além do cuidado que se tem na área pública, né, se tem também a sensação de pertencimento, a sensação, né, e a atuação dos moradores efetivamente naquela área. Antigamente não tinha essa modalidade e não havia essa possibilidade. Então, aquele presidente de bairro, aquele líder comunitário que quisesse eventualmente fazer alguma alteração, um plantio, uma poda, né, ou uma melhoria naquela área pública, não tinha esta possibilidade, e até sofrendo, às vezes, eventuais multas ou repreensão do poder público, porque está mexendo numa área que é, vamos dizer assim, de responsabilidade pública. Já a adoção, ela aproxima, vamos dizer assim, a comunidade daquela área. Nos Estados Unidos tem uma teoria que é chamada a teoria das janelas quebradas. Os colegas já devem ter ouvido falar, né? Windows Broke Theory, vereador Zanquim. Ou seja, o que é? Aquela área que eventualmente é uma área pública e alguém larga um saco de lixo ali, quebra uma janela, vai degradando aquela área, uma área que é de ampla utilização da comunidade passa a ser uma área degradada e com problemas sociais, problemas de segurança que acaba afetando a todos. E a adoção de áreas públicas, ela vem ao encontro justamente da possibilidade de aproximar a comunidade dessas áreas como cuidadores, como pessoas realmente que estão querendo ajudar a comunidade. Pediu uma parte? De imediato, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Parabéns pela exposição e, de fato, isso agrega no pertencimento das pessoas em sociedade, principalmente os moradores daquela localidade, evidenciando ali, de fato, o quanto é importante estas pessoas terem o entendimento do quanto é importantíssimo essa valorização do cuidado com o meio ambiente, com as estruturas de sociedade, principalmente num período como esse, né, onde a gente está aí fazendo diversas ações na saúde por conta da dengue e tantas outras questões, e de fato faz com que haja um entendimento social do quanto embeleza a cidade e demonstra também que nem todas as ações devem também ao poder público. É preciso também que a sociedade, de uma certa forma, faça a sua parte, demonstrando também o cuidado com o seu ambiente, a sua cidade e também o seu bairro. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador. Exatamente, esse é o sentimento que, vamos dizer, permeia esta relação de pertencimento, de cuidado, né? Se diz que a gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Então, quanto mais tu conhece, mais tu estás junto, conhecendo, né? Pertencendo, tendo aquele olhar de dono, mais vai se gostar daquela localidade, daquela região. Seu à parte, vereador Zanquim. Vereador Lucas, me permite uma parte no sentido de que é muito legal essa iniciativa, muito bacana. O senhor falou dos Estados Unidos e o americano ele tem uma verdadeira veneração pela grama, pelo seu gramado. A garagem é uma bagunça, mas o gramado tem que ser perfeito. E também essa sensação de pressentimento, né, de pertencer, né? E muito bacana no sentido de que pessoas começam a cuidar, começam a valorizar, começam a dar importância a declaração de líder no momento oportuno, presidente. Para o ambiente no qual elas convivem, né?
Inclusive, às vezes, até pessoas que estão depressivas, pessoas que estão, né, numa situação assim de tristeza, você cuidar, você ajudar, você participar. É aquilo que eu digo sempre, nem tudo que é público tem que ser estatal. Nem tudo que é público tem que ser estatal. Parabéns, muito legal. Não, obrigado. Em declaração de líder, segue na tribuna a bancada do PDT, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Falaste, né, da veneração que os americanos têm pelos gramados, pelos jardins, né? Como é bonito tu chegar numa praça e ver aquela praça, né, limpinha, né? Eu sou oriundo de uma família alemã, família germânica, e nós temos uma expressão muito utilizada no meio germânico que é Gemein. E aí surgiu a palavra Gemeinschaft, que seria aquilo que é comum. E a sensação de comunidade é muito importante na cultura germânica. Tanto é que os primeiros imigrantes que aqui chegaram sempre começaram pela questão comunitária, pelas associações comunitárias, pela igreja. E aquilo que é comum é sagrado. Aquilo que é comum é o que tem que ser mais cuidado, né? E isso a gente pode trazer para vários meios, né? Não só a praça, que é um uso comum, mas o bem público, né? O dinheiro público, aquilo que é comunitário, ele tem que ser o mais fiscalizado, o mais cuidado, né? Aquilo que é de uso de todos. E aqui eu trouxe alguns exemplos da Associação dos Moradores do Bairro Exposição. Esta foi uma das associações que fizeram, vamos dizer, a adoção de uma área. E nesta foto registra ali o momento da adoção da Praça Monteiro Lobato, que é justamente a praça na frente da Maesa, ali localizada entre a Plácido de Castro e a Santos Dumont, né? Bem no bairro Exposição, e que, vamos dizer assim, possibilitou que a comunidade pudesse ali cuidar daquela área. Evidente que existem modalidades de adoção, né? Esta adoção da Associação dos Moradores foi feita para cuidar justamente da parte de jardinagem, né? O vereador Cadore sabe que no bairro dele, lá no Jardim América, tem muitas áreas verdes, né? Inclusive a Associação dos Moradores lá cuida de uma dessas áreas, mas naquele bairro, que é um bairro privilegiado, eu acho que tem de 6 a 7 áreas verdes no bairro. Vários bairros também possuem áreas, né, áreas verdes, ou praças, enfim, parques, rótulas, que podem ser adotadas. E essa adoção por empresas, por associações e por pessoas físicas. Nesta modalidade, a associação cuidou da parte de jardinagem. E nós fizemos também uma parceria com empresas, né, privadas, no caso, a Terra Sol e a Acessórios Queco, que adotaram as quadras. Então, ali nós podemos ver a quadra de basquete. E aqui eu destaco que essa praça é uma praça muito plural, viu? Ela tem quadra de basquete, quadra de futebol, tem uma pracinha para as crianças pequenas, com balanço, escorregador, entre outros equipamentos, e também uma academia da melhor idade, que é a AMEI, né? Que é aquelas equipamentos onde as pessoas podem também se exercitar. Então, vejam a utilização pública dessa área, né? E olha a qualidade que ficou, então, para a população poder ali jogar o futebol, jogar o basquete, né? Isso faz com que a própria comunidade passe a olhar a área com outros olhos, vendo aquela área e cuidando, para justamente não degradarem. Vocês podem ver que ao fundo dessa foto tem um muro ali, né? Logo depois tem o Colégio Emílio Meyer e também tem a Associação dos Surdos ao lado, tinha um CAPS ali, né? Tem o CAPS, que pode ser aquele muro. Nós estamos negociando com uma rede também de mercados que se estabeleceu no bairro, para a gente fazer a recuperação daquele muro, para depois poder chamar vamos dizer, o pessoal que trabalha com o grafite, né, que ali nós temos ali a Batalha do Rap, tem movimentos, né, de grafiteiros. A exemplo do Colégio Santa Catarina, que usou os muros do colégio para fazer o grafite, nós podemos também ter a expressão desta arte popular na praça, o que capitaliza, valoriza, porque é uma expressão de arte também popular, comunitária, onde as pessoas podem fazer um trabalho embelezando também a praça. Então, aqui fica o nosso chamamento aos presidentes de bairro, principalmente.
conversávamos com o presidente Valdir Walter, da União das Associações de Bairro, e ele nos fala que existem em torno de 200 associações de moradores em Caxias do Sul. É um pouco mais até, mais de 200. Nós não temos 200 bairros em Caxias, mas em virtude dos loteamentos, em virtude das localidades, nós temos grupos, né, de associações de moradores. Imaginem vocês se 200 associações pudessem adotar 200 áreas na cidade, né? Quer rótulas, quer canteiros, porque esta modalidade pode ser uma modalidade também para a pessoa física. Se eu não me engano, eu fui o primeiro, vamos dizer assim, pessoa física que adotou uma área também, que é próximo ali da minha casa, da minha residência, existe um canteiro na Rua General Canabarro. Então nós fizemos a adoção desta área também, cuidando ali, efetuando o plantio, fazendo a limpeza, fazendo a poda, porque nós temos a licença para fazer este cuidado com essa área pública. Também é importante alertar que não há autorização para corte de árvores. Isso tem que ficar claro, porque às vezes, né, a pessoa diz, então eu vou ali e vou cortar a árvore. Corte só com autorização da Secretaria do Meio Ambiente. Mas a poda, né, e a poda, não a poda drástica, né, uma poda com cuidado, o jardinamento, vamos dizer, toda a parte de jardinagem ali, de manutenção, pode ser efetuada, e aí sim a gente vai contribuindo, ajudando a nossa cidade, embelezando também a nossa cidade e cuidando. Ali estamos com o pessoal da SEMA também no momento vamos dizer assim, da adoção ali daquela área. Isso é uma forma de estimular para a gente poder cuidar cada vez mais daquele bem público. Aqui eu quero também cumprimentar o vereador Camilles, porque o vereador Camilles é um grande líder comunitário que também tem um olhar sensível à natureza, e ele também esse projeto que ele protocolou vem ao encontro desta questão da adoção, vereador, que é justamente do cuidado aqui das mudas protegidas, vidas valorizadas. Isto nós estamos já fazendo nas áreas adotadas, colocando aqueles canos de proteção às árvores. Porque, eventualmente, quando vem a roçadeira fazer o trabalho, ela pode acabar, né, cortando, decepando uma árvore, ou até mesmo, né, descascando ela, o que leva à morte da planta. Então, este cuidado, e aqui cumprimentar este olhar sensível à natureza, às áreas públicas, porque o poder público ele tem a obrigação de realmente fazer a manutenção, o cuidado, a limpeza dessas áreas. Mas o cidadão também não pode deixar de participar e cuidar dessa área. Se cada um, no seu bairro, ter esse olhar cuidadoso, né, com as suas áreas públicas, com as rótulas, com os canteiros, com as praças, eu tenho certeza que a nossa cidade fica muito mais bem cuidada, mais valorizada, mais bonita. E também, né, dando mais qualidade de vida aos moradores, vamos dizer, aos frequentadores daquele local. Eu me sinto muito privilegiado por ser presidente aqui da nossa Associação dos Moradores do Bairro Exposição, que é o bairro aqui, o nosso bairro, o bairro da Câmara de Vereadores, o bairro da Prefeitura, mas nós temos duas grandes áreas aqui. O Parque dos Macaquinhos, né, o Parque Getúlio Vargas, e também vamos dizer, a Praça Monteiro Lobato, entre, né, outras áreas públicas assim que a gente pode ter este cuidado. Declaração de líder, bancada PL. Então deixo esta modalidade, né, aos colegas vereadores também, levar aos seus bairros, aos presidentes de bairro, conclamo que procurem a Secretaria do Meio Ambiente, procurem se inteirar. O processo é um procedimento simples de cadastramento, né? Se leva simplesmente as fotos e faz o registro lá daquela área com o interesse de adoção de uma área, podendo fazer o cuidado e a manutenção. Isso aproxima a comunidade, faz com que a comunidade tenha um olhar, né, mais cuidadoso, com mais carinho ao seu bairro, à sua praça, né, à sua região. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, colegas.